Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live do Ministério Uns aos Outros. E hoje, na terceira sexta-feira do mês, nós falamos sobre relacionamentos. É um curso, na verdade, que a gente está desenvolvendo e que fala sobre relacionamentos. Vamos colocar aqui já para a gente não perder muito tempo. Esse aqui é o nosso curso, Vencendo com as Pessoas, que está baseado no livro do John Maxwell, né? Esse cara aqui, ó, simpático, certo? Que é autor de vários livros, de escritor, consultor, conferencista. E esse aqui é o nosso ministério, né? Uma plataforma de conteúdo cristão. E eu sou o Rangel, né? E toda sexta-feira a gente está aqui às 7h30 da noite, trazendo essa live para vocês. E você que está chegando aí, vai dando um boa noite, vai deixando aí nos comentários o que você aprende, perguntas que você tem e coisas que você gostaria de compartilhar a respeito desse tema, né? Os relacionamentos. E hoje é a nossa sexta aula, né? Algumas aulas já estão aqui no canal do YouTube, você pode acessar depois o canal e ver as outras aulas. O princípio da lente, o princípio do elevador já estão ali, então você pode acessar e assistir. E agora nós estamos na nossa sexta aula, que é o princípio do panorama. E a frase que dá norte a essa aula é que toda a população do mundo, com apenas uma exceção, é composta pelos outros, né? Toda a população do mundo, com apenas a exceção de você, ou apenas uma exceção, que sou eu, talvez, é composta pelas outras pessoas. É nesse prisma que a gente vai trabalhar. A frase da aula de hoje é de Albert Einstein: só se começa a viver quando se vive para os outros. E qual que é a pergunta retórica da nossa aula, né? A pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Tenho dificuldade em entender que o mundo não gira ao meu redor? Será que você tem dificuldade? Deixa nos comentários aí. Você acha que você é uma pessoa que consegue lidar bem com isso? Você é uma pessoa que consegue administrar bem essa ideia de que o mundo não gira ao seu redor? Se sim, ok, coloca nos comentários aí qual é a sua experiência sobre isso, como é que você faz. Se não, então fica na aula aqui que a gente vai descobrir como é que faz isso. Muito bem, quero começar falando com vocês sobre uma entrevista que a Angelina Jolie deu há alguns anos atrás, na verdade, muitos anos atrás, né? Em 2001, uma entrevista que ela deu à BBC News. E ela conta que teve um tempo na vida dela que ela não se sentia com muito sentido. Na verdade, a Angelina Jolie foi uma adolescente meio problemática, assim. Ela era filha de atores, né? Ela cresceu em Hollywood. Ela sempre teve contato com tudo aquilo, com a fama, teve contato com todo o glamour de Hollywood. E em determinado momento da adolescência começou a se rebelar, começou a usar drogas, entrou numa onda meio rebelde da vida, assim. E aí ela conta nessa entrevista, ela diz assim que houve um tempo na vida dela que ela não tinha muito senso de propósito na vida, ela não se sentia útil, né? E aí ela fala o seguinte, que mesmo depois de ter chegado na fama, depois de ter alcançado o Oscar, ela ainda continuava se sentindo uma pessoa sem propósito de vida. Ela diz aí, ó, que me lembro que um dos momentos mais tristes da minha vida foi depois que alcancei o sucesso, a estabilidade financeira e me apaixonei. E aí as pessoas têm essa consciência de que isso é tudo que a vida tem para dar, né? Você ter estabilidade financeira, ou ter liberdade financeira, né? Como a gente normalmente fala, você ter um casamento bem sucedido, você tá apaixonada, né, pela pessoa que você tá junto, e ter sucesso, né? Ser bem sucedido na sua carreira. Algumas pessoas têm a ideia de que isso é o máximo que a vida pode dar. E aí ela diz assim, tenho tudo que as pessoas dizem que precisa para ser felizes, mas não sou feliz. Ainda assim ela não era feliz. E quantas pessoas a gente conhece, na verdade, né? Que tem tudo, que alcançaram o sucesso, mas mesmo assim não são felizes. Mas aí em um momento teve um ponto de virada na vida da Angelina Jolie, que foi quando ela leu o roteiro desse filme aí, O Amor Sem Fronteiras.
E ela diz o seguinte, que alguma coisa em mim realmente desejava compreender o sentido do filme. Aquelas pessoas no mundo, toda aquela gente sem teto, e a guerra, a fome, os refugiados. O filme, para ela poder fazer a personagem do filme, ela teve que se entregar aí pro roteiro para viver algumas experiências para poder montar essa personagem. E aí ela conta que ela viajou por um ano com a equipe das Nações Unidas. Ela visitou vários campos de refugiados na África, Camboja e alguns outros lugares. Visitou algumas tribos africanas também. Começou a conhecer a realidade de algumas pessoas que vivem num nível abaixo da pobreza, né? E aí em 2001 ela foi convidada para ser embaixadora da boa vontade das Nações Unidas, né? E passou a doar 1/3 da sua renda. E hoje, aí, pelo menos nessa época, né, que o livro do John Maxwell foi escrito, que era 2007, ela estava na lista das pessoas mais filantrópicas do mundo. E aí a gente conhece algumas coisas também, ela adotou algumas crianças e tal, né, e ela junto com o Brad Pitt. E, enfim, teve uma mudança, um ponto de virada. Ela teve um momento que ela parou de olhar para si mesma e começou a olhar ao seu redor. E aí ela diz o seguinte, que a gente pode morrer amanhã, depois de ter feito alguns filmes e ganhado alguns prêmios. E nada disso teria qualquer significado. Mas se você construiu escolas, criou uma criança e fez alguma coisa para melhorar a situação dos outros, então se sente melhor. A vida mesmo fica melhor. Ou seja, a Angelina Jolie mudou o foco, né? Ela tirou o foco dela mesma, né? E que era o que fazia ela ter uma vida rebelde, e começou então a ter um contato com outras realidades. E como é que normalmente as pessoas compreendem a vida, né? Tem um poeminha aí de um autor desconhecido que o John Maxwell traz no livro dele que diz assim, ó: se eu gosto, é meu. Se posso manter longe de você, é meu. Se já tive antes, é meu. Se digo que é meu. Se vi primeiro, é meu. Se você soltar, será meu. Mas se quebrar, é seu. Normalmente as pessoas têm essa concepção de vida, de olhar para a vida dessa forma, né? A gente está numa fase da criação da Liz que a própria pediatra falou para a gente que agora é um momento em que tudo é dela. Ela entende que tudo é dela. E essa semana, inclusive, ela aprendeu a falar é minha. Eu fico brincando com ela assim de vez em quando. Eu vou beijar a Nicole assim, e falo assim, minha mãe, é minha mãe. E essa semana eu fui me aproximar da Nicole na cama assim, ela abraçou a Nicole e falou assim, é minha. A primeira vez que ela falou é minha. E ela tá nesse momento. Então uma criança de 2 anos olhar o mundo de uma forma é meu, até tudo bem, né? Agora, pessoas com 20, 30, 40 anos ficarem olhando para tudo é meu, e se quebrar então é seu, aí já não é uma coisa tão legal e tão saudável para os relacionamentos. Pessoas que continuam egoístas e acham que tudo gira em torno de si sempre enfrentarão situações difíceis nos relacionamentos com as outras. Pessoas que não conseguem olhar para além de si normalmente não vão ter sucesso em seus relacionamentos. Mas, pois bem, né? Então existem 3 coisas que podem mudar o nosso padrão de vida, né? E podem fazer com que a gente desenvolva então uma visão panorâmica dos relacionamentos. Por isso que a aula de hoje se chama o princípio do panorama. É quando a gente aprende a ter uma visão mais panorâmica da vida, uma visão mais panorâmica de tudo que acontece à nossa volta, tudo que acontece com as pessoas que estão à nossa volta e como isso afeta a gente. Essa semana eu estava vendo um seriado e ele estava tendo uma discussão, estava tendo uma conversa entre os personagens assim, sobre meio que a pergunta existencial da vida, né? Quem sou eu, o que eu sou, ou quem eu sou. E aí na conversa dos personagens, um personagem falou para o outro dizendo talvez nós sejamos aquilo que afetamos o outro. Talvez a nossa existência, nosso significado de existência seja resumido àquilo que a gente consegue afetar as outras pessoas. Muito bem, então o John Maxwell conta que no começo do ministério dele, quando ele começou a pastorear, ele olhava para as pessoas
e pensava assim, como é que essas pessoas podem me ajudar? Como é que essas pessoas podem ajudar o ministério? Como é que essas pessoas podem ajudar a nossa igreja a crescer? E ele levou um tempo para perceber que, na verdade, ele precisava mudar a pergunta. Não é como as pessoas podem ajudar o ministério dele a crescer, mas como o ministério dele pode ajudar as pessoas. Então ele precisava mudar a perspectiva. Então a perspectiva é a primeira coisa que a gente precisa mudar para conseguir ter uma visão panorâmica e ter relacionamentos saudáveis, né? Então eu não posso ficar olhando para as pessoas e mantendo uma visão utilitarista de como é que essas pessoas podem me ajudar, como é que eu vou começar esse relacionamento aqui, eu vou começar essa discussão aqui, o que eu vou ganhar com isso? Se você entrar nos relacionamentos assim, você está fadado ao fracasso. Então a perspectiva tem que ser diferente. É como é que eu posso ajudar as outras pessoas? O John Maxwell, inclusive, conta que teve um dia que um treinador de futebol entrou no vestiário depois de uma derrota de 40-0 de futebol americano, né? De 40-0, viu seus atletas todos cabisbaixo. E aí ele falou, subiu num banco e falou para eles assim, ei, vamos levantar a cabeça. Na China existem 800 mil pessoas que nem sabem que esse jogo aconteceu. Ou seja, é uma mudança de perspectiva, né? Uma mudança de uma maneira de olhar diferente para a situação. Muito bem, o mundo inteiro é composto por outras pessoas. É a frase que a gente que tá norteando a nossa aula, né? E a maioria delas não conhece você e também nunca conhecerá, como é o caso, né, dos jogadores que perderam e que grande parte do mundo jamais vai saber dessa derrota, né? Mas muitas pessoas que você conhece passam por necessidades e problemas maiores que os seus. E você tem uma escolha, você pode simplesmente ignorar essas pessoas e ignorar o problema delas ou a necessidade delas, ou então você pode se dispor a ajudá-las, né? Depende muito da perspectiva com a qual você quer trabalhar. Por isso que perspectiva é uma das coisas que nos ajudam a ter uma visão mais panorâmica, a desenvolver o princípio do panorama. Muito bem, a outra coisa é a maturidade, né? O John Maxwell conta que ele passou um final de semana com suas netas e em nenhum momento suas netas chegaram para ele e falaram assim, vovô, tem alguma coisa que você precisa? Você quer que eu te ajude a fazer alguma coisa? E ele diz, para uma criança de 3 anos, isso é compreensível. Agora, para uma pessoa de 30 anos que nunca foi capaz de olhar para outra pessoa e dizer assim, o que eu posso te ajudar? Isso já não revela nada de maturidade, né? E aí, às vezes a gente tem a impressão de que a idade chega sem a companhia da maturidade. Quantas pessoas você conhece que têm uma idade, são adultas, mas não são maduras? E às vezes você olha para uma pessoa mais nova e consegue ver tanta maturidade nessa pessoa, né? Isso às vezes é muito comum, porque idade não é sinônimo de maturidade. Tem um livro que o John Maxwell recomenda, do Bob Buford, que chama A Arte de Virar o Jogo no Segundo Tempo da Vida. E o que esse autor diz? Esse autor diz que ao chegar na meia-idade as pessoas ficam inquietas a respeito do seu significado de vida. As pessoas começam a se perguntar assim, tipo, com mais força ainda, tipo, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz nesse mundo? O que eu contribuí até agora? E ele diz que a maioria dessas pessoas tenta fazer na segunda metade da vida o que elas faziam na primeira metade, ou o que elas queriam fazer na primeira metade. Você viu pessoas que elas têm 40, 50 anos, mas elas têm um comportamento de adolescente? Elas querem ser o que elas não conseguiram ser na adolescência? Porque normalmente na adolescência, você tem energia, mas te falta às vezes tempo e te falta dinheiro. Depois você já tem um pouco menos de energia, mas agora você tem um pouco mais de dinheiro, mas te falta tempo. E aí no final, na vida você tem tempo, você tem dinheiro, mas aí você já não tem mais tanto tempo e a sua energia já é quase zero. E aí as pessoas ficam nessa troca, assim, fazendo uma troca de estágio de maturidade, sabe? E aí esse livro diz o seguinte, que no primeiro tempo da vida as pessoas estão muito concentradas em si, elas convergem para si mesmas. E no segundo tempo da vida, elas começam a perceber que o significado de sua vivência, o significado, o seu propósito de vida não tem mais a ver com elas mesmas, mas tem a ver com aquilo que está fora delas, aquilo que está para fora delas.
Ele diz o seguinte: enquanto no primeiro tempo do ser é curto, o segundo é longo. E no primeiro tempo, eles se enredam e cada vez giram em torno de si. Mas no segundo tempo, movem-se para fora, como uma mola que deixa do seu estado de tensão. As pessoas começam a olhar para fora, começam a olhar para as outras pessoas ao seu redor. E aí o autor desse livro, o Bob Buford, conclui dizendo o seguinte: o ser menor só comporta você mesmo, é basicamente alienado, solitário e patologicamente individualista. Já o ser maior é pleno porque é dotado de algo transcendente. A transcendência tem... Desculpa, ali está escrito errado. A transcendência tem pernas, tem vida própria, né? Ela segue a estrada fora e completa a jornada, né? Isso é maturidade. A terceira coisa que nos dá uma visão panorâmica, nos ajuda com o princípio de panorama, é a responsabilidade. Então a gente falou da perspectiva, a gente falou da maturidade, e agora o terceiro ponto é a responsabilidade. Líderes que são irresponsáveis, eles assumem uma atitude do tipo eu primeiro, e aí eles acabam usando o seu cargo, usando a sua força, a sua posição em benefício próprio. Eles acabam usando para tirar vantagem das outras pessoas. Mas os líderes que são responsáveis, eles usam o seu cargo para servir os outros, para acreditar nas pessoas e para recuperar relacionamentos. Se você quer ter um bom relacionamento, se você quer desenvolver uma liderança de você mesmo, se você quer desenvolver uma liderança com a sua família, uma liderança no seu trabalho, no seu círculo social, você tem que parar de olhar para si mesmo, tirar o foco de si mesmo, acreditar nas outras pessoas e sempre buscar por uma recuperação dos relacionamentos, sabe? São inúmeras atitudes que fazem a gente romper relacionamentos. As pessoas estão muito mais dispostas a romper os relacionamentos do que a recuperar os relacionamentos com as outras pessoas, ou valorizar os relacionamentos. O que eu mais tenho visto é que a sociedade hoje em dia, né, a gente mesmo, né, nós temos humanizado as coisas e coisificado as pessoas. Então quando a gente faz isso, quando a gente tem esse tipo de comportamento de dar mais valor para as coisas e menos para as pessoas, menos para os relacionamentos, a gente está sempre fadado a uma vida solitária, uma vida egoísta, uma vida sem relacionamentos saudáveis ou com relacionamentos simplesmente superficiais. Muito bem, então vamos lá. Como é que a gente lidera de forma panorâmica? Como é que eu desenvolvo uma visão panorâmica? Como é que eu desenvolvo o princípio do panorama, que é a nossa aula de hoje? Primeira coisa, você precisa sair do seu mundinho, né? Então, se você passou a sua vida inteira no mesmo lugar, vendo as mesmas pessoas, convivendo com as mesmas pessoas, escutando as mesmas pessoas, se você em nenhum momento procurou conhecer pessoas diferentes, conversar com pessoas que pensam diferente de você, né? Talvez do ponto de vista político, talvez do ponto de vista religioso, se você nunca teve a oportunidade, por exemplo, se você é cristão, nunca teve a oportunidade de conversar com alguém da Umbanda, alguém do hinduísmo, sabe, isso é ruim, isso não é bom. Para a gente poder ter um princípio, uma visão panorâmica, a gente precisa se dispor a sair do nosso mundo, a sair do nosso mundinho, a sair daquela perspectiva que a gente tem desde sempre, entendeu? Precisa estar disposto a ter o que eu chamo de alteridade. O que é a alteridade? É quando você se põe em contato com aquele que é diferente de você. Então, se você quer ter uma visão panorâmica, o primeiro passo é sair do seu mundinho. Vá a lugares aos quais nunca foi, conhece o tipo de gente que ainda não conhece e faça coisas que ainda não fez. Se exponha a experiências diferentes. O segundo ponto, para a gente ter uma visão panorâmica dos relacionamentos, é controlar o próprio ego, né? Se o seu foco é sempre você mesmo, nunca será capaz de construir bons relacionamentos. O oposto de amar não é odiar,
mas é ser egoísta. E é muito difícil você passar tempo com um egoísta, né? Conversando com um egoísta. Ele vai estar sempre falando dele mesmo, e isso é entediante, isso é chato. Agora pensa se é você o tempo todo falando só de você para as outras pessoas. Será que as outras pessoas não ficam entediadas de ficar ouvindo você? Será que só existe você mesmo? Será que o assunto só gira em torno de você, dos seus interesses? Será que a outra pessoa não tem nada de interessante para que você possa conversar ou compartilhar ou aprender com ela? E o terceiro ponto é realização pessoal. Uma pessoa totalmente focada em si mesma sempre se sentirá insatisfeita. Essa, na verdade, é o resultado de uma vida egoísta, de uma vida que não tem uma visão panorâmica nos relacionamentos. A pessoa fica focada sempre em si mesmo, sempre em vencer os seus desafios, em conseguir as suas coisas, em ser sucedido nisso, ser bem sucedido naquilo, e acaba não... e acaba nunca olhando para o outro, sabe? Eu acho que o sucesso ele vem quando você também ajuda os outros. Muito bem, toda a população do mundo, com apenas uma exceção, é formada por outras pessoas. Essa é a perspectiva que a gente precisa ter para desenvolver o princípio do panorama. Tá bom, gente? Muito obrigado. Essa foi mais uma aula aqui do nosso curso de liderança do Ministério Uns aos Outros. Se você tem alguma dúvida, quiser conversar, quiser compartilhar, quiser contar o que você aprendeu com essa aula, eu vou ficar muito feliz em ver seu e-mail lá no contato@unsaosoutros.com.br. Gente, eu quero agradecer vocês, a presença de vocês aqui na nossa live, nossa aula. E eu espero que essas aulas sobre relacionamento estejam ajudando vocês. Às vezes talvez você pense, mas eu não lidero nada, não tenho nenhuma equipe e tal, mas a liderança ela não é executada só no trabalho ou só na igreja, ela é executada em todo o tempo, inclusive com você mesmo. Eu acho que essa perspectiva é importante que você tenha, sabe? De entender que esses princípios que a gente tem trabalhado, eles são importantes para que você se desenvolva como pessoa, você se desenvolva como homem, como mulher, como esposa, como marido, como filho, como filha, como irmão, como irmã. Enfim, isso está no cerne dos relacionamentos. Então eu encerro nossa live de hoje, nossa aula de hoje, dizendo para você que o momento que você entender que o sucesso do outro é também o seu sucesso, que a alegria do outro também é a sua alegria, você entendeu muita coisa, sabe? Você atingiu aí pelo menos um nível interessante de maturidade. Então, procura focar mais nas outras pessoas, as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que estão próximas de você, o que você pode ajudar, sabe? Quanto mais você ajudar as outras pessoas, com certeza mais pessoas terão ao seu lado na hora de te ajudar. Eu acredito nisso e eu vivencio isso. Eu tento ter uma vida altruísta, de ajudar quem está próximo de mim. Essas lives mesmo só tem o interesse de ajudar quem está assistindo. Então eu acredito que no momento em que eu precisar, também vão ter pessoas ao meu lado para me ajudar. Gente, obrigado, Deus abençoe e até sexta-feira que vem, 19h30. Valeu, beijo, um abraço e até mais. Deus abençoe.